Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Santiago, que vem aqui nessa sexta-feira. Passou rápido a semana, né? Já estamos no dia 16 de junho de 2023. Tem passado rápido, meus irmãos. Deus está chamando, né? Para se antecipar. Não fica aí perdendo seu tempo por tantas coisas à toa, né? Tantas coisas aí que você às vezes perde seu tempo, e quando você acordar, olhar, você vai falar assim: nossa, já estou quase na metade do ano e o que eu tenho feito para mim, né? O que eu tirei para fazer para minha vida? O que eu fiz para mim no momento que eu podia fazer? Então, meus irmãos, estamos aí, né? No meio do ano, já estamos chegando na metade do mês, já passando, né? Dia 16 de junho, aí sexta-feira. Então, nesse dia tão lindo aí que eu creio que Deus já preparou para mim e para você de encontro em mais um momento diário com Deus, né? Aqui o pastor Santiago Guarnieri, peço licença para entrar sobre a tua vida aqui, entrar com esta palavra mais um dia sobre a tua casa, o teu trabalho, aonde você estiver. Eu peço licença para a gente vir fazer parte do seu dia. E eu creio, meu amigo Espírito Santo, o teu amigo fiel consolador Espírito Santo, iremos trazer um pão, a qual vai te alimentar espiritualmente e trazer paz neste dia. Mas antes de trazer aqui uma palavra, um alimento, eu queria pedir a todos que não esqueçam de estar vindo nos ajudar neste canal, não esquecendo de mandar o seu like, tá? É muito importante para o canal, para dar continuidade. Não se esquecendo de deixar os comentários, tá bom? Escreva ali os comentários. Meus irmãos, não esquece também, é muito importante você escrever neste canal, tá? Se inscreve no canal, toque no sininho para você estar recebendo diariamente aqui os vídeos. Quando forem colocados, você já vai estar recebendo, tá bom? Então não se esquece, para fazer parte deste trabalho. Temos um trabalho muito importante que se chama Adote um Missionário. Você que pode estar contribuindo com esse trabalho, meu irmão, é como a gente fala aqui, às vezes meu coração tem um desejo muito grande de fazer a obra missionária, de levar o evangelho, de ser um missionário sobre essa nação. Mas às vezes eu não consigo ainda, não tenho condições, mas eu tenho condições. Não importa o valor, importa o meu coração. Eu tenho condições que através do meu coração, através do amor que eu tenho perante a Deus e da obra de Deus, de fazer o ID, de vir contribuir com o Pix e estar ajudando esta obra, a estar levando a missão sobre um hospital, a missão sobre um presídio, sobre as ruas, sobre onde necessita ser levado o evangelho para resgatar uma alma, até mesmo para chegar até ali, muitas vezes um culto fúnebre dentro de um velório, e pessoas ali serem impactadas com um consolo do Espírito Santo, trazer um conforto, e aquela pessoa ela ser abraçada e ter paz para continuar. Então, o Adote um Missionário, o número do Pix estará ali na parte dos comentários. Faça seu pedido de oração, que é muito importante, que estará lá também nos comentários, ok? Então, o dia de hoje, eu queria trazer uma palavra para você, tá? Uma palavra que eu queria pedir. Desde já abre seu coração, porque toda palavra que ela vem para a nossa vida, se a gente tiver o coração aberto, a nossa mente para receber a palavra, ela vai agir de uma maneira. Agora, se no momento eu não estiver prestando atenção nenhuma para aquilo que Deus quer falar comigo, chegar no final, se eu te perguntar: você lembra da palavra que eu te trouxe aqui neste dia? A palavra que Deus colocou ao seu coração, você vai falar: não lembro, pastor, porque eu não me preparei antes. Então se prepare agora. Se prepare para ouvir este momento diário com Deus, a qual Deus mais um dia quer vir pedir licença para fazer parte da tua vida. Essa sexta-feira que muitas vezes você iniciou, já preocupado com algo, já iniciou pensando o que eu vou fazer, como vai ser, eu não sei se eu consigo. Deus ele está falando: eu estou com você. Você vai conseguir. Você vai conseguir sim.
tá? Eu queria trazer uma palavra aqui, a qual se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. A palavra de Deus nos fala assim: o fim das coisas é melhor que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Meus irmãos, o Senhor quer falar conosco aqui. Você que muitas vezes está tão preocupado, está falando assim, as coisas parece que não está acontecendo, não tem vindo, não está indo, não está fluindo. Deixa eu te falar uma coisa. Você, quando vai iniciar uma construção, você quando inicia uma casa, você começa ali aquela casa a ser construída num alicerce que muitas vezes você nem enxerga ele, porque ele vai ficar ali dentro daquela terra. Aquele alicerce, aquilo que você colocou ali, aquela sapata, onde foi jogado o concreto, onde a ferragem ficou ali, para vir ser erguida uma casa, ela não está sendo nem vista. Mas é ali onde que tudo começou. É onde se iniciou a obra. Depois começou a ouvir o quê? Depois daquele alicerce que é feita toda a casa, a sapata, que vai dar o sustento, a segurança, é começado a levantar tijolos. Aqueles tijolos no início, 1, 2, 3, vai sendo levantado. Ele muitas vezes no começo você não lembra, não sabe, não parece nada, né? É poucos tijolos, ainda não tem formato de nada. Mas ele vai indo, vai chegando ali, 1000 tijolos, mais 1000 tijolos. Daí já vão se levantando, vai criando um formato, já vai começando a aparecer, lembrar uma casa. Você continua a construir. Essa casa ela é levantada. Essa casa muitas vezes ela vai ser colocada um telhado ou ela vai ser colocada uma laje. Só que antes disso ela vai vir um reboco. Ela vai ser rebocada, né? Ali naquele momento que reboca, foi colocado aquela laje que vai ser rebocado o teto, ou até mesmo um telhadinho, mas já está rebocadinha por dentro, por fora. Aí ela começa a ser colocado o quê? A casa ela foi levantada a parede, foi rebocada. Ela é necessário agora entrar portas, janelas. Parece que a casa ela está sendo fechada. Só que eu lembro lá no começo, onde começou a sapata, o alicerce. Ela não tinha cara de nada olhando de fora, porque estava dentro da terra toda a estrutura dela. A estrutura dela estava enraizada lá embaixo. Só que quando ela foi crescendo, ela foi criando um formato, ela chegou a um telhado, depois ela foi colocando janelas, portas. Esta casa ela já começou a ter o quê? Uma imagem, aonde eu olhava e começava a enxergar que lá no começo eu visualizei apenas uma sapata, eu visualizei apenas a estrutura, eu visualizei o alicerce, mas no final eu vi coisas melhor do que aquilo que eu vi no início. Melhor do que aquilo que eu imaginava que iria ficar no começo. O Senhor está falando aqui, o final das coisas é melhor que o início, meu irmão. Muitas vezes você está sofrendo, você está pensando como eu vou fazer, eu não tenho aguentado, eu não tenho suportado, eu não vou. O Senhor está falando, calma, que isso que você está passando agora, essa situação que você se encontra nesse momento, peraí, é apenas o início. Mas lá no final tem algo tão lindo,
preparado por Deus sobre a tua vida. Tem algo tão maior, porque quando eu olhava o alicerce da casa, eu nunca imaginaria na casa pronta como ela ficaria, até mesmo que eu trouxesse em pensamento, mas eu olhava o quanto que iria faltar para chegar aquela casa estar terminada. E o Senhor fala, não foi melhor quando eu vi ela toda acabada do que quando eu vi o início dela, que quando eu vi o começo dela? Então o Senhor está falando, não desista. Não desista. Não desista logo no começo, porque se você desistir no começo, você não vai conseguir enxergar o final. O atleta, que ele tem toda uma corrida pela frente, vai ver a largada, e muitas vezes tem 100 pessoas à frente dele. Só que ele tem 100 pessoas que ele pode vir passar durante a corrida. E ele se tornar o vencedor da corrida. Ele se tornar o primeiro lugar dessa corrida. Mas se ele desistir no início, ele não vai chegar em primeiro lá no fim. O Senhor está falando neste dia, você vai desistir? Você vai desistir neste início e de olhar e falar assim, não, peraí, as coisas estão difíceis, não vou conseguir, não vai dar certo, falta muito para mim terminar, falta muito para isso vir a acontecer. Você vai colocar tantos obstáculos que você não vai querer enxergar a construção da sua casa. Você não vai enxergar esta casa terminada, depois lá dentro os móveis, depois lá dentro só a família abençoada que Deus colocou, os seus animais, seus bichinhos, aquilo que Deus vai colocar sobre a tua vida, o seu veículo, tudo que Deus ele coloca no seu caminho. Você vai desistir logo de cara? Você vai desistir logo no começo? O Senhor está falando, peraí, o fim das coisas é melhor que o início, meu irmão. O final é tão lindo do que Deus vai fazer na sua vida. O final é tão lindo do que Deus está preparando para você. Eu venho aqui nessa sexta-feira falar para você, peraí, meu irmão, espera mais um pouco, não desiste não. É difícil, né, para a gente construir algo, é difícil no começo. Tudo na nossa vida no começo é difícil. Para mim me formar, para vir ter ali uma profissão, é difícil no começo a formação, a faculdade. É difícil no começo para mim aprender algo. É difícil no começo para a gente aprender a andar. É difícil para a gente aprender a falar. É difícil para a gente aprender a tantas coisas na nossa vida, tantas coisas que a gente vai ter que aprender. Mas chega no final como uma profissão. É difícil aprender a profissão, mas depois que eu me tornei um profissional, lá no fim eu enxergo que tudo aquilo que eu aprendi naquela profissão, tudo aquilo que eu vim colocar, de aprender, de não desistir, de seguir, que no final foi tão prazeroso, no final foi tão bom eu ter aprendido lá no começo, que no final tudo que eu tenho foi através daquele começo. O Senhor fala, tudo aquilo que você tem, que o Senhor vai te dar, será através do início. O final é bem melhor que o início. E o Senhor fala, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Tenha paciência. Tenha paciência nesse início, porque no final você vai viver coisas lindas. O final, Deus ele vai te dar toda essa estrutura, essa base, essa casa terminada, tudo que você necessita sobre a tua vida. Nesse final você vai alcançar. Tenha paciência, porque você vai conseguir. E o final será melhor do que o início. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Pai, eu te peço aqui do outro lado, Senhor, aonde, Pai, esta vida está vindo receber esta palavra deste dia. Oh, Senhor, uma palavra que vem nessa sexta-feira, onde já estamos ao meio do ano, no dia 16, Senhor, de junho. Oh, Pai, muitas vezes essa pessoa está olhando e falando, é tão difícil, eu não vou conseguir.
Ou vou desistir porque muitas vezes eu estou tentando, eu construo algo há anos e não consigo terminar, eu oro por algo há anos e não consigo enxergar a minha família, eu tenho pedido e não tenho visto a minha família ser alcançada, a minha área de trabalho, a minha área profissional, muito tempo eu enxergo que algo pode vir ser terminado, mas eu só enxergo o início, porque o maior ainda não consegui, aquilo que eu sonhei ainda não chegou. Senhor, eu te peço aqui, Pai, nesta manhã, alguém pedindo, alguém orando, mas que não tem conseguido enxergar o fim, está enxergando o início, que muitas vezes parece que ainda não teve a resposta, que ainda muitas vezes parece que não aconteceu, não chegou, mas a tua palavra vem como uma boca profética, vem como um liberar profético aqui nesta manhã, nos falar que o fim das coisas será melhor do que o início, assim como neste mundo nós estamos vivendo aqui, Senhor, mas nós sabemos que lá no final, todos aqueles que alcançarão, Pai, aqui a salvação nesta terra, todos aqueles que alcançarão, Senhor, ali de se manter de pé, manter firme aos teus mandamentos e a tua palavra, Senhor. O final será melhor do que o início, Pai, porque o final, todos aqueles que permanecerem, Pai, com obediência, Senhor, que aprender a renunciar, herdarão o reino de Deus, a qual nos espera lá no fim, Senhor, a qual nos espera para não viver o raso, as coisas somente desta terra, mas para viver coisas para uma vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço, dá força para o teu filho, a tua filha do outro lado, dá força para eles enxergar, lutarem neste momento, mas para viver, Senhor, viver aquilo que lá no final eles vão enxergar e falar, valeu a pena, porque o fim, no final eu consegui, eu terminei, eu conquistei, eu consegui chegar, eu não apenas saí ali sobre aquela largada, mas eu consegui terminar toda a corrida. Eu fui um vencedor. Não por apenas olhar e muitas vezes falar, será que eu consegui chegar em primeiro? Não. Eu fui um vencedor de ter saído ali, ter ido naquela largada e ter ido até o final. Então o Senhor fala, você que vai até o final, que não desiste, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que todos, nessa sexta-feira, recebam esta palavra. Não olhe como um grande obstáculo esse início, não. Olhe que no final, tudo vai valer a pena. Olhe que o fim das coisas é melhor que o início dela. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus amado, querido, eterno Pai, e as duas consolações do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que todos recebam um beijão aqui do pastor Santiago no coração de vocês. Recebam um beijo no coração nesta sexta-feira. Um abraço meu, um abraço do Espírito Santo de Deus. Que vocês recebam este abraço tão gostoso. Um abraço que somente o nosso amigão, o Espírito Santo, nos dá, nos conforta, nos consola e nos mostra que a gente não está sozinho. Amém? Que você receba este abraço, receba a paz e que seja abençoado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.